Olá, minha gente! Hoje eu vim aqui trazer para vocês um devocional, né? É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo, fazendo um devocional. E hoje eu quero compartilhar desta palavra junto com vocês, que está na Epístola de 1 João, no versículo 2, quando João diz: Filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas, todavia, se pecarem, temos advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Estou falando aqui com as minhas palavras, mas está lá em 1 João, no capítulo 2 e o versículo 1. Bem, minha gente, João escreveu essa epístola aos cristãos, né, da época, porque estava havendo uma heresia no meio da igreja, no meio do povo cristão, e alguns irmãos estavam apostatando da sua fé em Jesus Cristo e estavam acreditando no que os agnósticos estavam pregando. O agnosticismo, eles acreditavam que o espírito era absolutamente bom e a matéria absolutamente má. Então, eles acreditavam que podia viver uma vida deliberadamente pecaminosa, porque o espírito era bom, o pecado estava somente na carne. Então, quando o espírito se libertasse da carne, se libertasse do corpo, então eles estavam salvos. E acreditavam também que essa salvação vinha através de um conhecimento especial, um conhecimento esotérico, algo assim místico, né? Eles não acreditavam que a salvação era somente pela fé em Jesus Cristo. Então, por isso, o apóstolo João escreve esta carta aos cristãos e ele fala: meus filhos, não pequem, mas se pecar, nós temos um advogado fiel, nós temos Jesus Cristo, porque Jesus, ele já pagou o preço pelos nossos pecados, os pecados de ontem, os pecados de hoje e o pecado que a gente ainda vai pecar. Mas isso não nos dá liberdade de viver na prática do pecado, porque o pecado na vida do cristão deve ser um acidente. Nós não podemos viver deliberadamente no pecado, nós não podemos viver uma vida pecaminosa. Irmãos, nós pecamos, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa, nós somos perdoados. E o que acontece muito na vida dos nossos irmãos é que eles pecam, aí se sentem constrangidos e daí se afastam de Deus, acabam saindo da igreja. Meus irmãos, nós temos um advogado, Jesus Cristo é justo, ele é o justo, ele é o nosso advogado. Quando ele entregou sua vida naquela cruz, ele fez isso pelos nossos pecados. Quando o Senhor te escolheu, o Senhor já sabia que você ia pecar, que você ia cair. Então, olhe, não se afaste de Deus pelo fato de você ter pecado. Só confessa os teus pecados, mas não se afaste do Senhor. O diabo, ele é o nosso acusador. Então, nós temos Jesus Cristo, que é justo, que é fiel, que ele sabe que nós temos uma natureza pecaminosa e que em algum momento da nossa vida, mesmo sendo fiel a Deus, nós vamos pecar, nós vamos cair. Mas a diferença está em a gente nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que pecamos, assumir o nosso erro
e confessar os nossos pecados diante do Pai, nós seremos perdoados. Meu amado, minha amada, não existe pecado que não seja perdoado. Então, não se afaste do Senhor. Não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor porque você pecou. Nós temos um exemplo na Bíblia do rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E esse homem pecou, e esse homem caiu. Por algum tempo ele não confessou, e isso trouxe enfermidade para o seu corpo, enfermidade para a sua alma, porque lá no Salmo 51 é quando Davi escreve que ele está no pecado e ele está doente, ele está sofrendo uma angústia tremenda, porque ele não tinha confessado o seu pecado. Então, mesmo a mesma coisa é conosco. Nós caímos, nós erramos, nós pecamos, mas quando a gente aprender a colocar tudo diante do Senhor, nos arrependermos e pedirmos perdão, meus irmãos, a nossa comunhão com Deus ela é restaurada. Porque Deus te conhece, Deus conhece seu coração. E Ele sabe que você não está à vontade numa vida pecaminosa. Ele sabe que você não está feliz com esse erro, com essa atitude que você teve. Então, só coloca o teu coração, a tua vida diante do Senhor. Confessa e a sua comunhão será restaurada junto ao Pai. Então, fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia.